A paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo esta manhã com Deus. A melhor coisa da nossa vida é a gente poder acordar e dar glória a Deus, poder falar com o Senhor e ter mais um dia de oportunidade para glorificar o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande e eterno soberano Deus, aonde Deus, que só Ele, onde Deus, só Ele tenha a imortalidade. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, fala assim: o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. A palavra do Senhor diz que somente Deus possui, somente Ele, a imortalidade. Não existe homem imortal na terra. A palavra do Senhor diz que está determinado o homem morrer só uma só vez. A palavra do Senhor fala que está determinado o homem morrer uma só vez. Hebreus, capítulos 9, versos 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juiz. Ou seja, quando o homem nasce, ele tem algo para cumprir neste mundo. Ele tem um propósito. Mas o futuro dele é morrer. Mas ele vai morrer uma só vez. Não acontece isso com o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que o único que possui a imortalidade. Deus é imortal. Deus não pode morrer. Deus Ele é verdadeiro, Ele é luz, Ele é eternidade. Ele habita na luz inacessível, onde o homem não pode enxergar, o homem não pode ver, a qual é incapaz de você chegar até Ele. Mas somente a Deus é a honra e glória, somente a honra e glória. Nós somos mortais, mas servimos a um Deus imortal, porque Ele nos chamou para fazer a diferença, mas Ele chamou para que a gente possa ser imagem e semelhança dEle. Ele tem nos chamado, assim como Ele nos fez no princípio. Deus criou homem e mulher. Deus falou lá em Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui houve uma criação. Deus, ele tinha um projeto de criar o homem, e ele criou a imagem de Deus, os criou. A palavra do Senhor diz que Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele fez o homem à imagem de Deus e o homem à imagem do Filho do Criador, Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus fala que nós somos mortais, está determinado o homem morrer uma só vez, e nós morreremos, assim como um morreu, todos morreremos, porque um morreu pela nossa vida, Jesus morreu pela nossa vida, mas Ele é imortal. Como que Ele é imortal e nós somos mortais? Ele nos chamou para fazer a diferença. Ele nos chamou para ser igual a Ele, para ser a semelhança dEle. Só que quando Deus criou o homem, Ele fez uma aliança com o homem. Mas essa aliança, por nossos pecados,
Nós caímos no princípio da criação. Mas só que Deus, Ele se compadeceu das nossas misérias, se compadeceu das nossas vidas e deu Jesus Cristo para morrer por nós. E Ele te chama hoje para fazer parte da nova aliança. Da aliança que Deus tem feito com o homem. Gênesis 5, versos 1, fala: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. No dia que você foi criado, você teve uma identidade, você teve um nome. Deus colocou um nome porque você foi criado à imagem e semelhança do teu Criador. E você tem um Criador, você tem um Deus, Ele fez uma aliança com você. Pois você tem aliança com o teu Criador, você tem aliança com a eternidade, você tem comunicação com a imortalidade. A imortalidade te chama. O que quer falar isso? Deus é imortal, Deus quer que você seja semelhante a Ele. Um novo nascimento, uma nova vida com Deus, com Ele, a vida com Jesus, porque Ele te chamou. Quando Ele criou a imagem e semelhança, Ele colocou o teu nome, Adão, porque Ele criou o homem e deu a identidade para o homem. Você nasceu com a identidade, você nasceu com propósito, você nasceu porque você foi criado, você vê esse mundo, não foi por acaso. Você não é descendente do macaco, você é descendente de Adão. Mas Deus chama para você ser uma nova criatura, para que você nasça de novo, ter uma nova aliança. Ele te chama para ser sacerdócio real dele, ter um novo nascimento, nascer da palavra, nascer do Espírito de Deus. Porque Deus quer um novo concerto, quer que você obedeça, assim como Ele deu uma ordem, mas não seja filho transgressor, filho rebelde. Ouve a voz do Senhor. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque Deus deu uma ordem. A criatura que Ele criou, Ele deu uma ordem a Adão, que poderia comer tudo que ele quisesse, mas não poderia tocar na árvore, não poderia tocar da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que Adão tocasse, ele ia morrer. Mas por quê? Se o mortal está morrendo, recebe uma sentença do Senhor que vai morrer. Porque se Adão recebeu a sentença do Senhor, é porque ele era imortal. Não tinha como Adão ser semelhante a Deus, não tinha como Adão ser a imagem de Deus, e Deus ser imortal e Adão ser mortal. Não tem como você ser semelhante a Deus, você ser igual a Deus, Deus ser imortal e você ser mortal. O que eu quero falar é que Adão era imortal, Adão era perfeito, Adão era revestido de glória. Ele estava revestido de glória. Salmo 104, verso 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Deus é revestido de glória e majestade. Pois se Ele é revestido de glória e de majestade, Ele deu a criação, Ele deu poder, Ele deu honra, deu majestade. Por isso que quando Adão estava no jardim do Éden, ele não conseguia abrir os olhos, ele não conseguia perceber que estava nu, porque ele estava cheio de glória, estava cheio da proteção do Espírito Santo, da essência de Deus, da essência do teu Criador. Ele tinha comunicação com o teu Criador.
Ele tinha contato com o teu Criador, era imagem e semelhança, era a obra perfeita de Deus. Você é a obra perfeita do Senhor, é obra de Deus. Deus te criou conforme a imagem e semelhança dele. Foi Deus que te criou e Ele te chama nesse exato momento para ser perfeito. A palavra do Senhor diz: seja santo como eu sou santo. Ele chama para a santificação, Ele te chama para rejeitar as trevas, Ele te chama a obediência, Ele te chama para você não comer da árvore que está no jardim, a árvore proibida que Ele proibiu Adão de comer. Que quando ele comeu, ele perdeu a capacidade, ele perdeu a essência de Deus, ele perdeu a capacidade de pensar como Deus pensa. Ele perdeu a capacidade de pensamento, de grandeza, porque Deus é um Deus grande, um Deus poderoso. A palavra do Senhor fala em 1 Pedro, versos 2, capítulo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembra que o livro de Timóteo diz que ele habita na luz inacessível. A palavra do Senhor fala que ele habita na luz inacessível. Fala que ele é o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível. Mas Jesus te chama para essa luz. Jesus te chama para a imortalidade. Porque Ele fala que você é sacerdócio, você é nação santa, povo santo, propriedade de Deus, exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, o poder daquele que vos chamou. Ele que nos chama, Ele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem te chama hoje é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Te chama pelo teu nome, assim como Deus chamou Adão pelo nome. Quando Deus chegou no jardim do Éden, a voz do Senhor soou num jardim. A palavra do Senhor fala aqui: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus, ele chama o homem e pergunta: onde estás? Porque existem coisas. Adão estava em trevas. Oh, aleluia. Adão estava em trevas. Porque Adão tinha caído. Adão pecou. Adão desobedeceu. Adão não escutou a voz do Senhor. Você pode não estar escutando a voz do Senhor, estar em desobediência. Você pode estar em trevas. Pode estar em pecado, morando na escuridão, morando no lamaçal, nas estrelas do pecado. Mas Deus te chama, assim como Ele chamou Adão. Ei, Deus não mandou recado para Adão, não. Quando Adão pecou, quando Adão caiu, Deus não abandonou Adão, não. Deus desceu e Deus chamou Adão. E Adão escutou a voz do Senhor, mas Adão se escondeu. Você pode estar se escondendo do Senhor, mas o Senhor te chama pelo teu nome. Deus fala: Adão. A voz do Senhor soou num jardim. E Adão não respondeu, porque Adão estava em treva, Adão tinha caído, o pecado entrou no mundo, a morte entrou, porque Adão não vigiou. Adão desobedeceu, ele caiu em fraqueza, ele perdeu a glória do Senhor, ele perdeu a capacidade de pensar grande, de ver grande. Deus quer grandeza, mas Deus está te chamando nesse exato momento. Foi assim que Ele falou em 1 Pedro, que fala que nós somos sacerdotes real. Nós somos chamados por Deus. A palavra do Senhor fala em 1 Pedro 2,5: também vós mesmos, como
pedra que vive, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você foi chamado por Jesus para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio do teu eterno soberano Rei, Jesus Cristo. Escute a voz de Deus. Quando Deus te chamar, não seja rebelde, não. Quando Deus te chamar, escute a voz do Senhor, que não é o homem que fala, é o Senhor que está te chamando nesta manhã. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Mateus 6:6 diz: entra no quarto, fecha a porta e conta tudo para Ele. Conta em segredo, porque publicamente Ele vai te honrar.